Por favor, pegue o Evangelho e abra em Mateus capítulo 25. Nós vamos fazer a leitura do versículo 13. Embora seja uma passagem muito conhecida no Novo Testamento, uma parábola que foi contada pelo Senhor Jesus, é importante você considerar e acreditar que o que o Senhor está falando, embora seja conhecido, e muitos de nós sabemos que parábola é esta, que é a parábola das 10 virgens, nós temos que atentar para aquilo que o Senhor está falando nesta parábola, que diz respeito a todos, sem exceção, principalmente aqueles que são da fé. Eu vou ler. Jesus disse assim: vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Você acredita nesta palavra? Então vamos ler novamente, porque é importante, a gente tem que gravar, nós temos que registrar essas palavras no nosso coração. Jesus disse assim, ele alertou: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Perceba que Jesus estava se referindo a ele mesmo, mas ele já estava preparando os seus, como é nos dias de hoje. O Senhor vem preparando os seus. Importa que venhamos atentar para aquilo que é necessário, aquilo que convém, o que é mais importante. Não é só vigiar, porque aqui Jesus ele está concluindo. É Jesus resumindo aquilo que é necessário, é fundamental que todos nós venhamos estar fazendo, que é vigiar. Então, se você acredita que foi Jesus quem disse isso, vale a pena você repetir. Eu vou ler, em seguida você repete. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem, em que Jesus Cristo há de vir. Você está à espera do Senhor? Então vamos pedir a Ele que venha abrir nosso entendimento, venha falar conosco através de suas palavras. Coloque a mão sobre o coração e peça em oração que o Senhor fale conosco, que Ele venha nos ministrar por meio do seu Espírito, através de suas palavras. Pai querido e Deus amado, estamos reunidos em Teu nome na Tua casa neste dia, e queremos dedicar a nossa vida ao Senhor neste tempo, para que assim o Senhor fale conosco, e mais, o Senhor esteja nos preparando pelo Espírito, para que quando o Senhor vier, nós venhamos estar diante do Senhor te servindo e fazendo a tua vontade. Remove todo obstáculo, retire todo impedimento, todo bloqueio, toda resistência caia por terra e abra o céu sobre as nossas vidas. Derrama, Senhor, da tua bênção, da tua graça, da tua virtude, do teu poder, sobre cada vida, Senhor, que ouvir esta palavra, que o Senhor esteja operando e realizando a tua vontade. Envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo enviada, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos dar para o nome dele uma salva de palmas, mas enquanto você aplaude, diga glória a Deus, exalte, bendiga o nome do Senhor.
aquele que há de vir, ele não tardará. Oh glórias! Assim seja feito. Diga amém, Jesus. Pode sentar, por favor. Eu peço, por favor, que você deixe marcado aí no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Depois nós vamos voltar aí nessa passagem para entendermos o porquê que Jesus, ele concluiu quando disse: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. E eu quero que você abra na carta aos Hebreus, no capítulo de número 10. Porque a primeira coisa que nós temos que saber aqui é se ainda existem pessoas que estão à espera do Senhor. Porque Ele há de vir. Aqui na carta aos Hebreus, capítulo 10, no versículo de número 37, está escrito: porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá e não tardará. Então veja que o Senhor está alertando, o Senhor ele está comunicando, e não é de hoje. Perceba que desde quando Jesus, o Filho de Deus, esteve aqui na terra, intensificou. Ele vem falando com veemência, com tanta exatidão, precisão, que aqueles que na sua época, quando ele esteve aqui na terra, e aqueles que depois dele, ou seja, depois que Jesus, ele subiu ao céu, deram continuidade àquilo que ele havia anunciado. Então, estes, na verdade, foram preparados pelo Senhor. E é o que está acontecendo nos dias de hoje. O Senhor vem preparando o seu povo. O Senhor vem preparando a sua igreja. E cada um no seu particular. Importa que todos, unanimemente, de modo geral, na sua totalidade, venhamos atentar para aquilo que o Senhor quer de cada um de nós. Pois aquilo que Ele diz, aquilo que Ele prometeu, vai se cumprir na íntegra, infalivelmente. Quantas promessas Deus já não cumpriu, e quantas Ele não está cumprindo. Mas com relação à promessa da sua vinda, isso vai se cumprir também. Embora muitos tenham essa promessa por tardia, muitos acham que está demorando demais, mas é o mistério, porque Jesus ele disse: ninguém sabe, nem o dia e nem a hora, em que ele há de vir, senão ele mesmo. Por que que ele não revelou? E por que que ele não vai revelar? Existem motivos, N motivos, o porquê que ele não revelou e não vai revelar. Eu não vou entrar nessa questão, mas eu quero que você atente para aquilo que o Senhor ele exige de todos nós. Se você ler aqui a segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para convosco. Então, eu e você temos que permitir o Senhor nos preparar, porque ninguém pode dizer que está 100% preparado.
Nós estamos numa fase de preparação. E quem é que nos prepara? É o Senhor. Por tudo aquilo que Ele diz. E Ele nos prepara através da sua palavra. Porque a sua palavra nos orienta, nos dá uma visão de tudo aquilo que está ligado a Deus e também ao reino dos céus. Importa atentarmos para a sua palavra. Quanto mais você atentar para o que o Senhor diz, mais precavido, mais preparado você vai estar. Porque Jesus disse: ninguém sabe o dia e nem a hora. Se você perceber, dá a entender que muitos serão pegos de surpresa. Muitos estarão desprovidos. E nós vamos saber do quê. Agora, perceba que o Senhor nos prepara também por intermédio do seu Espírito. Basta você ouvir o que o Espírito Santo está dizendo a todos nas respectivas igrejas. Não é o que está escrito? Aquele que tem ouvidos que ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor lhe tem falado à sua igreja, através da sua palavra, por intermédio do seu Espírito, usando os seus mensageiros profetas. Importa atentarmos para tudo quanto o Senhor, Ele disse que vai suceder. Então, Ele deixou um alerta: vigiai. A palavra vigiai, do verbo vigiar, quer dizer estar atento, apercebido. Não só no tempo em que eu acho que devo, ou no tempo oportuno, no tempo que me convém. Jesus, Ele alertou para que venhamos vigiar em todo o tempo. Em todo o tempo você tem que estar em alerta, apercebido. Porque Jesus disse: ninguém sabe o dia e nem a hora. Então pode ser no dia que se chama hoje. Pode ser nesta hora. E eu quero que você faça um apontamento. Eu, através do Espírito, consegui imaginar um título para esta mensagem. E o título para a mensagem é: faça o que for necessário no dia que se chama hoje. Amanhã pode ser tarde. Eu vou repetir para que você que me assiste também aponte, anote. Faça o que for necessário no dia que se chama hoje, porque amanhã pode ser tarde. E não é verdade? Quer dizer que convém, é necessário, importante você fazer tudo o que for necessário no dia de hoje. Mas, quando eu falo tudo o que for necessário, você tem que ver as prioridades para o dia de hoje. Porque, venhamos e convenhamos, sobre tudo que você tem por certo fazer hoje, você sabe o que você vai fazer hoje, não sabe? Você tem tudo programado. Quer dizer que você, daqui a pouco, vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. Então, você vai fazer aquilo que você sabe que deve ser feito. Mas sobre tudo que você tem por certo que vai fazer no dia de hoje, você tem que destacar aquilo que é a prioridade. Aquilo que é mais importante, que está ligado à sua alma, à sua vida com Deus. E nós vamos entender isso com mais profundidade. Volte lá em Mateus capítulo 25, por isso eu pedi para você deixar marcado. Na parábola das 10 virgens, Jesus, Ele nos mostra que haviam coisas que estavam ali
já por certo. Então, nesta parábola, o que estava por certo? Vamos ler aqui no versículo de número 1. Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Só nesse versículo aqui nós temos muitas coisas por certo. O que é por certo? Primeiro, o reino dos céus. Nós temos por certo o reino dos céus. Segundo, 10 virgens. Então, o que significa, o que representam as 10 virgens? O Senhor está falando aqui das 10 virgens na sua sexualidade. Vamos colocar assim. Mas quando ele fala 10 virgens, Jesus está se referindo à pureza, à santidade. Então não é isso que nós temos que praticar, porque nós temos que estar puros, nós temos que se santificar para o nosso Senhor. Isso é certo, amém? Uma vida com Deus exige isso, pureza, santidade. É como as 10 virgens, nós temos isso por certo, não é? Continuando, que tomando as suas lâmpadas. Lâmpadas aqui para nós não é literalmente, mas perceba que é uma expressão figurada, porque trazendo para o espiritual, o que é que nós temos por certo? Lâmpadas, no caso é a palavra. Lembra o que está escrito em Salmos, de número 105? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então nós temos por certo a palavra, não temos? Você vê, nós temos muitas coisas por certo. O reino dos céus, uma vida de pureza e santidade com Deus, a palavra. E continuando, saíram ao encontro do... Nós temos por certo o esposo. E quem é o esposo? É Jesus, é o Senhor. Quer dizer que nós temos por certo o Senhor. Mas aqui fala de um objetivo, né? Porque todas estas 10 virgens sairiam ao encontro do esposo. Então esse era o objetivo. A igreja tem que ter esse objetivo, que na verdade é a visão que o Senhor deu a nós. Que um dia nós sairemos ao encontro do Senhor. Quantos aqui vão sair ao seu encontro? Oh glórias! Então nós temos isso em comum. Isso é certo. Você está entendendo? Mas sobre tudo que nós temos por certo, o que é mais importante? Aqui mesmo eu posso te revelar. Sobre tudo que Jesus está falando aqui que é importante, que era por certo, havia algo aqui que sobressaía. Havia algo aqui que não podia faltar, que era indispensável. Você está entendendo? O mais importante aqui, Jesus ele destaca como sendo o azeite. E o que é o azeite? Nesta parábola aqui, vamos entender nessa parábola. Era aquilo que iria garantir aquelas 10 virgens, que elas tivessem condições de sair ao encontro do esposo. Porque elas estariam usando o azeite, colocando nas lâmpadas, para que as lâmpadas elas estivessem acesas continuamente. Você está entendendo isso? Então o azeite aqui era o mais importante, é o que iria garantir aquelas 10 virgens saírem ao encontro do esposo. Mas o que é que aconteceu aqui? Faltou o azeite.
Aqui mesmo no capítulo 25, versículo 9. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Está vendo? Então faltou o azeite. Você pode dizer isso? Aí vem a pergunta, porque nós temos que conversar com o Senhor segundo aquilo que Ele falou. A pergunta é a seguinte: mas por que faltou o azeite? Porque não tinha? É isso? Vamos imaginar. Não é porque não tinha o azeite, mas é porque 5 daquelas 10 virgens não se preocuparam com aquilo que era mais importante, que garantia a elas sair ao encontro do esposo. Então o que aconteceu aqui? Não levaram o azeite. Diga: o azeite não está em falta. Amém? Não está em falta. Quer dizer que foram essas 5 virgens que tiveram em falta, não é? Está percebendo? Porque o Senhor disponibiliza, o Senhor coloca à nossa disposição aquilo que Ele sabe que é o mais importante para que venhamos sair ao seu encontro. Quem é o mais interessado que venhamos sair ao encontro do Senhor? É o Senhor. E Ele desperta esse desejo em nós. Ele coloca esse desejo em cada um de nós. Mas veja que, na verdade, o que faltou aqui para aquelas 5 virgens prudentes não foi o azeite, mas elas que estavam em falta. Está entendendo? Porque se você ler aqui no versículo 3, mas as loucas, tomando as suas lâmpadas, então elas tinham por certas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Diga: meu Deus. Quer dizer que o Senhor, Ele proveu azeite, mas veja que muitos estão repetindo o que essas 5 virgens, e o Senhor Jesus disse que elas estavam como loucas, estão fazendo nos dias de hoje. Quer dizer que estão a faltar. Não é que está faltando para ela, mas estão deixando. E aqui eu quero que você entenda: o que é mais importante nesta vida, que garante que nós vamos sair ao encontro do Senhor, se não estar provido do azeite. Agora, deixa eu traduzir para você. O que significa o azeite para mim e para você? Numa linguagem espiritual. Eu te digo. O azeite para nós é como sendo a presença de Deus. Amém? Porque o Senhor derrama da sua presença sobre nós. Para você entender, vamos voltar o nosso pensamento lá atrás, no Antigo Testamento, um dia, quando um homem chamado Moisés, ele estava peregrinando com o povo em pleno deserto, e ele queria chegar a algum lugar, mas ele, tendo comunhão e intimidade com o Senhor, disse: não nos faça subir daqui, se a tua presença não for conosco. Então o que é que ele tinha por garantido? A presença. Porque nada substituía e nada substitui a presença, como no caso o azeite. Porque o que mantinha as lâmpadas acesas era não adiantava colocar outra coisa.
Está entendendo? Assim é a presença do Senhor. Só que tem um mistério aqui, eu quero te revelar. Não basta você estar na presença, não basta você estar diante do Senhor, é a presença dele que tem que estar em vós. Entendeu? Eu te digo pela parábola aqui, ó, Mateus 25, versículo 11. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Então elas estiveram na presença do Senhor. Elas estavam diante do Senhor. Sim ou não? Dá a entender isso, não dá? Elas chegaram lá diante do Senhor. Embora elas tenham chegado tarde, mas elas chegaram. Mas veja que não foi o suficiente. Eu vejo isso acontecendo nos dias de hoje. Há muitas pessoas que elas têm muitas coisas por certo. O reino dos céus, ela está se purificando, se santificando. A pessoa tem a lâmpada que é a palavra, ela conhece a palavra. Ela deseja sair ao encontro do Senhor. Só que, sobretudo, entre todas as coisas, ela está se deixando levar pelo momento. E nisso ela está deixando o que é mais importante. O que garante a ela sair ao encontro do Senhor. Não adianta estar diante do Senhor. O Senhor, Ele tem que estar em vós. Ou seja, a presença do Senhor tem que estar em vós continuamente. A presença dele não pode faltar. Como faltou o azeite aqui, não faltou? E foi justamente por ter faltado o azeite que aquelas virgens loucas foram julgadas. Entendeu? Ah, pastor, mas olha só, não é justo, porque elas também se esforçaram para chegar diante do Senhor. Pois é. Lembra do que nós lemos lá na carta de Pedro? Um dia que você deixa de buscar aquilo que é a prioridade. O que é a prioridade para nós outros? Aqui na parábola o azeite, para nós é a presença. Amém? O salmista disse: mais vale um dia nos átrios do Senhor do que 1000 em outro lugar. Entendeu? O Senhor, Ele quer que você esteja provido de sua presença. Pastor, e como é que eu vou estar provido da presença? Quando você sai a buscar. Amém? Quando você busca. Porque essas 5 virgens loucas, elas tiveram o mesmo tempo que as virgens prudentes. Então, naquele tempo, o que as 5 virgens estavam fazendo? As prudentes estavam provendo azeite. Vamos encher a nossa lâmpada, vamos colocar azeite. Amém? Mas as outras 5 virgens loucas, o que é que elas estavam fazendo de mais importante? Não se sabe. O que é que você está fazendo de mais importante neste tempo, no dia que se chama hoje, a não ser estar provido da presença? Amém? Por exemplo, nós nos reunimos aqui na casa do Senhor, na igreja, pelo menos nas reuniões principais, 3 vezes na semana. Não é isso? É o suficiente? É o bastante? Para uns, sim. Não é? Para uns, é um sacrilégio, um sacrifício, estar 3 vezes. Outros, 2 vezes. E alguns, 1 vez,
Meu Deus, eu estou muito na igreja. Não é estar na igreja. Você está entendendo? Eu tenho que fazer jus, eu tenho que fazer com que a presença do Senhor venha estar na minha vida abundantemente. Estar na igreja é uma das coisas que me faz, amado, atrair a presença do Senhor. Está entendendo? É uma das coisas que faz o Senhor olhar para mim e se manifestar, porque é bíblico. Quando nós nos reunimos, quando nós nos ajuntamos e começamos a orar, Ele se manifesta no nosso meio. Ele enche a casa. Está entendendo? O que é mais importante é a presença. Não falte a presença do Senhor, nem a mim e nem a vós. Está entendendo isso? Só para você entender, eu já vou finalizar. Abra no livro de Eclesiastes, capítulo de número 9, versículo de número 8. Agora você sabe o que significa o azeite. Eclesiastes 9, 8 está escrito: em todo tempo, é só um dia, ou dois, ou três? Em todo tempo, sejam alvas as tuas vestes. Aqui está falando de santidade, de pureza. É como as 10 virgens, lembra? E nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Ou seja, nunca falte a presença do Senhor. Porque ela vem de cima. Ela vem descendo. Está entendendo? Porque veja só, você está buscando aquilo que é de cima, ou não? Pastor, eu estou buscando aquilo que é de baixo, o que é da terra. Amém? Só que isso não é a prioridade. A prioridade é você buscar o que é de cima, o que é do alto. Mas só consegue viver assim aqueles que já ressuscitaram com Cristo. Porque ele já não vive mais em função, ele já não vive mais por aquilo que é certo nesta vida. Ele passa a viver para o Senhor. É só você ler na carta aos Colossenses capítulo 3. Se você ler, está escrito no versículo 1. Mas já ressuscitastes com Cristo. Então você tem que pensar, você tem que buscar o que é de cima, o que é do alto. Porque aí você vai estar buscando aquilo que é garantido. Entre o que é certo e o que é garantido, é melhor você buscar o que é garantido. Porque hoje você tem muitas coisas por certo, não tem? Ah, não tem não? Mas o que você tem por certo hoje, amanhã você pode não ter. Mas quando você tem algo garantido que vem da parte do Senhor, amanhã você pode estar na esperança de que o que é garantido pelo Senhor será entregue, será liberado na tua vida em nome de Jesus. Entendeu isso? Então nunca falte o óleo, a presença do Senhor sobre a sua vida. Amanhã pode ser tarde. Agora eu já vou finalizar aqui, olhe para mim. Você tem que aproveitar o dia de hoje. Porque se você pensa assim, não, amanhã eu vou fazer isso. Pode ser que quando você sair para fazer isso, seja tarde. Volta lá na parábola das 10 virgens, Mateus capítulo 25, versículos 9 e 10. Olha o que vai acontecer, que é o que vai se repetir nos dias de hoje. Mateus 25, 9. Mas as prudentes responderam dizendo, não seja caso que nos falte o azeite a nós e a vós,
e diante aos que vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, o que aconteceu? Subitamente, repentinamente, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. A vinda do Senhor será súbita. A vinda do Senhor será repentina. Porque quando a pessoa ela pensar em se prover da presença, pode ser tarde. Pode ser tarde. Aí sabe o que o Senhor Jesus disse? Ele vai comparar os tempos. Os tempos de antigamente não é diferente dos tempos em que nós vivemos hoje. Porque o comportamento do homem, escute isso, é o mesmo comportamento que muitos estão tendo. Comparando, né? Por isso que Jesus, ele disse 5 prudentes e 5 loucas. Você sabe que, num todo, sempre vão existir os prudentes, e também sempre vamos achar os loucos. Não é? Então, aonde que está a loucura? A loucura está em faltar aquilo que é o mais importante. É loucura. É loucura você viver sem o azeite, o óleo, que no caso é a presença. Deus consegue viver sem você. Consegue. E não é de hoje. Mas você viver sem Deus, você só vai viver os seus 80, 90, 100 anos. Depois disso acabou. Está entendendo? Mas Deus, sem você, Ele é eterno. Então você não pode desperdiçar o tempo que se chama hoje. Busca hoje. Aproveite que você tem um tempinho, seja no espírito, seja no silêncio, no oculto, busque um pouco mais hoje. Que nunca falte a vossa presença. Está entendendo isso? Para a gente concluir, abra em Lucas capítulo 17. Porque aqui Jesus ele vai alertar, comparando o tempo de antigamente com o que vai acontecer neste tempo. Lucas 17, versículo de número 26. E como aconteceu nos dias de quem? Noé. Assim será também nos dias do Filho do Homem. Ninguém sabe o dia e nem a hora. O dia pode ser hoje. A hora pode ser agora. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio, e consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Em outras palavras, olhe para mim e deixa eu te dizer, a vida segue. Não é? Com pandemia ou sem pandemia, a pessoa está vivendo. A pessoa não deixa de comer, não deixa de beber, não deixa de casar, não deixa de comprar, não deixa de vender, não deixa de ficar. Está entendendo? E a vida segue. Mas sobre tudo isso que a pessoa tem por certo, que ela diz que tem que ser assim, ela tem que buscar aquilo que garante a ela o dia de hoje, esta hora, que está relacionado à vinda do Filho do Homem. Versículo de número 29. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos.
Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo os seus utensílios em casa, não desça a tomá-los, e da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte atrás. Lembra do que Jesus disse na parábola das virgens? Aquelas prudentes falaram que para as outras loucas? E de comprar. Então, nesse momento em que elas saíram dali e foram comprar, a pessoa está comprando, não é isso? Está edificando, está gastando. Está entendendo ou não? E a vida segue. Só que, veja que o Senhor, Ele está alertando. Versículo de número 32. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que perder a sua vida, salva-la-á. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama. Um será tomado e outro será deixado. Duas estarão juntas, moendo. Uma será tomada e a outra será deixada. Dois estarão no campo. Um será tomado e outro será deixado. Fique de pé, por favor. Aí eu pergunto, levado ou deixado? Provido ou desprovido? Mas escute, para que venhamos estar providos do azeite, ou seja, da presença, não adianta eu, com um ar de superioridade, e de santidade, e de espiritual, dizer, não, eu estou na presença de Deus. O azeite estava lá, à disposição de todas, sim ou não? Mas somente as prudentes foram lá buscar, antes que o esposo viesse. Elas foram lá comprar, buscar, negociar. Eu não sei o que elas fizeram para ter o azeite, porque Jesus não especifica, mas elas tinham azeite para a lâmpada, não tinha? Tinha. Então, Jesus, ele disse que nós temos que granjear, negociar, não é? Não com Deus, porque nada justifica, mas nessa vida, para tudo você dá um jeito, minha gente. A gente não pode desperdiçar o tempo. Se nós temos o dia de hoje e esta hora, então convém você estar buscando aquilo que vai prover a sua vida. Você tem que estar provido da presença. Quando você está provido da presença, pode ficar descansado, pode ficar tranquilo, que você já tem por garantido que você vai sair ao encontro do Senhor. Mas ai daquele que está deixando para depois, não é? Não, a igreja está lá. Quando eu tiver um tempo, aí eu busco. Eu estou buscando em casa, eu estou orando, eu estou em comunhão com Deus, eu estou na presença de Deus. Querido, eu quero te dizer que nós temos que buscar enquanto podemos. Nós temos que invocar enquanto Ele está perto. Coloque a mão sobre o coração, feche teus olhos e ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, ouvi a tua santa palavra e aprendi que é tempo de buscar a tua presença, para que a minha vida esteja transbordando da tua presença, que nunca me falte a tua presença. Por isso, ó Deus, no dia que se chama hoje, eu busco esta presença, porque hoje ou amanhã o Senhor
pode voltar. E eu quero estar preparado para sair ao encontro do Senhor. E mais, entrar pelas portas e na alegria do Senhor. Pai querido, Deus amado, longe de mim faltar com o Senhor, negligenciar, deixar para depois. Em nome de Jesus, afasta de mim toda loucura, em nome de Jesus, que assim seja, amém. Continue em espírito agora, continue em oração. Como é que nós buscamos a presença de Deus? Em oração. Como é que nós buscamos a presença de Deus? Dando glórias a Ele. Como é que eu busco a presença de Deus? Manifestando atitudes e gestos que confirmam que realmente eu acredito na presença, na existência de Deus. Então ore mesmo, clame, busque, porque nesse dia que se chama hoje, o Senhor está dizendo: vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que há de vir o Filho do Homem. Importa que você que já tem um pouco do azeite, que você agora comece a buscar mais. Nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Ou seja, muitas coisas podem faltar para nós, mas jamais a presença de Deus pode faltar. Então, meu amado, minha amada, clame, invoque, suplique, rogue pela presença do Senhor. Diga: Senhor, manifesta a tua presença na minha vida, me enche da tua presença, Senhor. Revela-me a tua presença, mostra-me a tua presença, Senhor. Vai agora me envolvendo com a tua presença, vai agora me revestindo com a tua presença. Abra a tua boca e comece a buscar a presença do Senhor. O Espírito de Deus, ele se manifesta. A manifestação do Espírito a cada um segundo que é útil. Meu amado, minha amada, é útil, é necessário, convém, é importante que a presença de Deus esteja em vós e que ela transborde, que ela inunde, que ela venha te cobrir, que ela venha te tomar totalmente. Meu Deus, nós queremos que a tua presença se manifeste em nós, porque para nós não basta estar na tua presença, mas nós queremos que a tua presença esteja em nós, se manifestando. Espírito de Deus, vai enchendo agora, vai tomando, vai envolvendo. Glória, 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 glória. Pai querido, nós estamos aonde o Senhor quer que nós venhamos estar. Nós estamos fazendo o que o Senhor quer que venhamos fazer, que é na tua presença, é na tua casa. Estamos em oração. Então agora, se o Senhor está presente no nosso meio, agora, Senhor, eu te peço, se manifesta em cada um particularmente. Vai enchendo esta pessoa, vai preenchendo, vai tomando a vida dela. Ria lia massuri canta la malás, ria labassuri bicanta labachei. Senhor, eis-nos aqui, Senhor. Da liberdade, a presença de Deus, igreja. Deixa a presença de Deus agora tomar a sua vida. Glória, glória, glórias. Bendito é o teu nome, Senhor. Pai, nós estamos fazendo como as virgens prudentes. Nós estamos se provendo agora, Senhor. Nós estamos provendo agora do azeite. Glória, 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 glória. Meu Deus, vai agora repreendendo do nosso meio toda frieza espiritual. Meu Deus, toda dúvida, todo receio, todo bloqueio, todo medo seja tirado dentre nós, Senhor.
e nos toma agora, nos envolve e nos enche com a tua presença, porque a tua presença é suficiente, a tua presença nos basta, a tua presença é poderosa, a tua presença é fiel, a tua presença é justa. Meu Deus, queremos estar cheios da tua presença, para que quando o Senhor vier naquele dia e naquela hora, nós venhamos estar adentrando, Senhor, a sua presença. Oh, glória, glória, glória. Oh, louvado seja o teu nome, Senhor, para todos sempre, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. A tua presença é tudo, Senhor. A tua presença, meu Deus, é suficiente. Obrigado, meu Deus, pela tua presença em que nós se manifesta. Obrigado pela tua presença em que nós opera. Aleluias. Glória a Deus. Diga, Senhor, a tua presença é tudo na minha vida. Que nunca me falte a tua presença, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar a Ele, em sua presença, uma salva de palmas. Glória a Deus.